Olá, sejam todos bem-vindos à plataforma de educação à distância Toda Aula SP. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Sou professora Liz Pereira, formada em letras, também em pedagogia, sou professora de língua portuguesa e produção textual. Estamos aqui para continuarmos o nosso curso e hoje vamos falar de mais uma classe de palavras. Lembrando que estamos estudando a morfologia. Morfologia estuda a palavra, o objetivo, a função de cada palavra dentro da língua. Nós já vimos o substantivo, que é a classe de palavras que nomeia os seres, nomeia todas as coisas que existem. E agora nós vamos falar dos adjetivos. Isso mesmo, acho que você se lembra do adjetivo, é a classe de palavras que caracteriza os seres. E aí eu vou agora fazer com que você tire da ideia que adjetivo qualifica o ser, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso pra você? Quando a gente era pequenininho, lá na escola, né, a gente aprendia que o adjetivo, ele dá uma qualidade pro substantivo. Então, vamos lá. Vamos usar um outro termo, tá? Ao invés de qualidade, nós vamos falar que eles expressam características e estado dos seres. Por que não qualidade? Por que não qualificar? Quando a gente fala em qualidade, nós sempre aliamos a algo positivo. E o adjetivo não necessariamente fala simplesmente o que é positivo, mas fala também aquelas características que desqualificam o ser. Entendem? Então eu posso falar que o homem é bom, mas eu posso falar que o homem é mau. Então, por isso que nós vamos tirar essa ideia que o adjetivo qualifica o ser. Não, o adjetivo ele dá uma característica para o ser. O adjetivo também nos mostra como o ser está. Então, por exemplo, eu estou triste. Não necessariamente que eu sou uma pessoa triste, mas eu estou triste neste momento. Então, é um estado que eu me encontro. Ou não, eu estou muito feliz, né? Eu estou feliz. Então, é um estado. O adjetivo, ele tem essa função de caracterizar e mostrar o estado dos seres, das coisas, das pessoas. Tranquilo isso? Fechado? Então, continuando. Olha só. Uma mulher elegante conduzir uma reunião importante. Olha lá, os nossos dois adjetivos. Mulher, substantivo. Qual é a característica da mulher? Elegante. Conduzir uma reunião, substantivo. Qual é a característica dessa reunião? Importante. Os nossos dois adjetivos. Então, se a gente conseguir identificar que o substantivo dá nome e o adjetivo caracteriza, nós já estamos aí, muito à frente de muitas pessoas. Tranquilo? Exemplos: feliz, alto, alegre, bom. Repetiu feliz, né? Estou muito feliz, vocês estão vendo. Mal, famoso, talentoso, tá? São algumas palavras que são adjetivos, mas adjetivos aí são imensos, tá? Se você pensa, se você vai numa entrevista de emprego e alguém fala assim pra você, defina você. É uma missão difícil, né? Mas você vai se definir exatamente usando os adjetivos, tá? Eu sou uma pessoa talentosa, eu sou uma pessoa que me adapto muito bem, eu sou uma pessoa que sei liderar, eu sou uma pessoa que sei ser liderado, e você vai usando os adjetivos para te definir. É a mesma coisa quando você vai definir outras pessoas, né? É a mesma coisa quando você vai definir o tempo, por exemplo, né? Então, está chuvoso, está sol, está um dia ensolarado, está muito calor, são adjetivos. Tudo a gente precisa dos adjetivos, né? Tudo que a gente for descrever, tudo que a gente for explicar, né? E a gente precisa do adjetivo exatamente para explicar alguma coisa. Então, tudo a gente vai usar os adjetivos, certo? Locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Presta atenção. Toda vez que eu falo em locução, porque eu vou falar locução também quando chegar nos verbos, tá? Então, sempre que eu falar em locução, pense que eu estou falando de duas ou mais palavras com o valor de uma só. Como assim?
Então, eu tenho duas palavras. Só que essas duas palavras juntas, tá? Elas equivalem a uma só. Então, locução adjetiva, eu tenho duas ou mais palavras com o valor de um adjetivo. E eu vou te explicar para você ver que não é muito difícil. Normalmente, essa expressão é iniciada por preposição. Algumas delas. De, em, com, sem. Olha só. Amor de filho. Preposição de. Amor de filho. Qual é o valor dessa locução adjetiva? Filial, tá? Amor filial. É a mesma coisa que amor de filho. Duas palavras com o valor de uma só. Paixões sem freio. Nossa, estou assim apaixonada desesperadamente. A minha paixão não tem freio. É uma paixão desenfreada. Olha lá. Sem freio. Eu tenho duas palavras. Olha, eu tenho a preposição, certo? E eu tenho uma outra palavra. O que que acontece? Desenfreada. Ela tem o valor de uma só. Isso é uma locução, tá? Pode ser uma locução verbal, que a gente vai aprender lá no verbo. E essa é a locução adjetiva. Confiança sem limites. Confiança ilimitada. Entenderam? Então, são duas palavras, normalmente iniciadas por preposição, que tem o valor de um adjetivo apenas. Entendido isso? E aí, o nosso adjetivo, ele também tem as suas flexões. Ele é uma palavra variável. Ele é uma palavra que muda. Ele não é fixo. E ele vai flexionar em gênero, número e grau. Lembrando, gênero, masculino e feminino. Número, singular, plural. Grau, aumentativo, diminutivo. Ok? Vamos ver aí como funciona tudo isso. Quando eu falo em gênero, não vai diferenciar muito dos substantivos. Vocês lembram dos substantivos uniformes e biformes? O adjetivo é a mesma coisa, tá? Eu tenho o adjetivo uniforme, que é única. Então, eu tenho uma única forma, ok? Para definir um substantivo. Eu não vou alterar essa palavra, mesmo que o meu substantivo seja masculino ou feminino. Olha no exemplo. Céu azul. Céu, uma palavra masculina. E fita. Fita é uma palavra feminina. Como é que ficou o adjetivo? Azul. Eu não alterei, ok? Eu uso a mesma forma para os dois gêneros. Homem, jovem. Mulher, jovem. Certo? Jovem, jovem não alterou. Mesmo que eu esteja falando de homem e mesmo que eu esteja falando de uma mulher. Os biformes é a mesma coisa dos substantivos. Eles têm duas formas. Aí ele altera quando eu falo de masculino e quando eu falo de feminino. Vamos ver os exemplos. Feio e feia. Mulher feia. Homem feio. Perceberam que mudou a palavra? Mal e maia. Aqui eu coloquei, ó, pra gente relembrar, tá? Mal com U, certo? Mal com U é um adjetivo, tá? Mal com U é o contrário de bom. Vocês lembram disso? Feminino, má, ok? Cru e crua. Olha lá, eu alterei. Quando eu estou falando de um legumes que está cru, a comida está crua. Gostoso? Nossa, esse sorvete está gostoso, delicioso. A comida está gostosa, deliciosa. Então, ela altera, são os biformes, ok? Então, gênero eu tenho aí uniforme, eu tenho gênero biforme. E aí, vamos ver a variação de número, certo? Quando eu falo em número, estou falando de singular ou plural. Tudo bem? Como é que fica aí o adjetivo simples? Presta atenção que ele vai seguir as mesmas regras do substantivo, tá? E eu não vou retomar isso, porque é só você voltar lá na aula do substantivo para você ver as regras dos plurais dos substantivos, que é igual. Então, se eu pego um adjetivo simples, o que é o simples? Formado por uma palavra só, tá? Que ele quer formado por uma palavra só. São as mesmas regras, as mesmas, para o substantivo simples também. Tranquilo? Exemplo, cru, crus, feroz, ferozes, azul, azuis, úteis. Então, ó, termina em vogal, termina em Z, termina em UL, termina em IL.
Percebe? E aí vai seguir aquelas mesmas regrinhas que a gente viu em substantivo. Importante, olha só, presta atenção. Substantivo sendo usado como adjetivo permanece invariável. E nós vimos isso também lá na regra dos substantivos. Lembra que eu falei que existem substantivos que se comportam como adjetivos, tá? Então, olha lá. Tom pastel. O substantivo, ele vai continuar no singular. Então, ó, tons pastel. Homem monstro. Olha lá, monstro também é um substantivo, mas ele está se comportando como um adjetivo, tá? Se ele se comporta como adjetivo, ele fica no singular. Então, fica tons, pastel. Não existe tons pastéis, tá? Ah, eu vou escolher uns tons pastéis para pintar a minha casa. Não. Tons, pastel. Homens, monstro. Ai, fica estranho, né? Fica estranho. Mas essa é a regra e a gente tem que seguir, ok? Então, lembre-se, toda vez que eu tiver um substantivo se comportando como um adjetivo, ele permanece no singular, ele não vai variar. E para os adjetivos compostos? Então, vamos lá. Aqueles que possuem 2 ou mais radicais, lembram-se? Lá, quando a gente estudou lá em formação de palavras, estudamos os morfemas, radical, responsável pelo significado. Então, possui 2 ou mais radicais, 2 ou mais palavras, tá? Regra geral. Ele vai variar apenas o último elemento, o último, tá? Então, quando eu tenho um substantivo composto, eu vario apenas o último elemento, a última palavra. Então, vamos lá. Cabelo castanho escuro. Cabelos, ó, coloquei a palavra no plural, certo? Coloquei o substantivo no plural. Agora, vamos para o adjetivo. Castanho escuros. Só o último elemento foi para o plural. Conflito russo-americano, né? E aí a gente vê o que está acontecendo hoje em dia, né? Conflitos, coloquei a palavra no plural. Russo-americanos. Somente o americanos foi para o plural, porque ele é o último elemento. Tranquilo? Ó, varia apenas o último elemento quando eu tiver 2 radicais na minha palavra. Atenção, tá? E aí a gente volta, vai ter a mesma ideia do que a gente acabou de falar. Se o último elemento for um substantivo, ele permanece invariável, tá? Então, ó, tapete verde esmeralda. Olha só, verde é um adjetivo. Esmeralda é um substantivo, certo? Pensa, é um substantivo, mas ele está funcionando como um adjetivo. Então, segue a mesma regra que a gente viu, ó. Ele não varia, tá? Tapetes, verde, esmeralda. Ele permanece no singular, tá? Mesmo que ele esteja formado por 2 palavras. Entenderam? Saia amarelo ouro. Saias, joguei meu substantivo para o plural. O que acontece com o adjetivo amarelo ouro? Porque o ouro é um substantivo e ele não vai variar. Ele não vai para o plural, mesmo que esteja composto por 2 ou mais radicais, certo? Exceções. Grave isso aqui, ó. Exceções. Surdos, mudos. Sempre plural, surdos e mudos. Qual o plural de surdo, mudo? Surdos, mudos. Azul marinho. Vai permanecer azul marinho. Azul celeste. Vai permanecer azul celeste. Eu tenho 2 vestidos, azul celeste. Eu tenho 2 casacos, azul marinho. Tranquilo? Isso aqui não pode esquecer, certo? E aí a gente vai agora para outra variação. Então, nós falamos aí da variação em gênero, masculino e feminino. Falamos da variação do número singular ou plural. E a gente vai para a última variação, que é o grau. O que é o grau? Ele exprime a intensidade da qualidade desses seres, tá? Grau lá no substantivo a gente fala de aumentativo, diminutivo, e aqui a gente fala da intensidade, tá certo? Vamos ver como que ele funciona. Eu tenho 2 tipos, tá? Ele vai variar em comparativo e superlativo. Comparativo, como a própria palavra já me indica, o que ele vai fazer? Comparar, tá? E é o que a gente faz o tempo inteiro, né? O que, inclusive, nós não deveríamos fazer conosco mesmo, nos comparar com outras
outras pessoas, né? Olha, fulano nem estudou e passou no concurso. Fulano é fulano, você é você. Então, não se compare. Quando a gente usa essa comparação, estamos usando aí o adjetivo no grau comparativo. E o outro é o superlativo. O superlativo, ele expande. Então, ele não compara. E a gente vai ver aí o que é cada um. Começando com o comparativo, eu tenho 3 tipos. Igualdade, inferioridade e superioridade. E aí não tem segredo, né, gente? Se eu falo de igualdade, eu coloco o ser, tá? No mesmo patamar que o outro. Eu igualo os dois. Ó, sou tão alto quanto você. Sou tão inteligente quanto você. Sou tão bonito quanto você. Ele é tão habilidoso quanto ele, tá? Então, eu coloco os dois no mesmo patamar. Eu estou igualando. Esse é o grau comparativo de igualdade. Próximo, grau comparativo de inferioridade. Sou menos alto que você, né? Provavelmente, né? Eu tenho aí só 1,63 m, 62, então provavelmente aí eu sou mais baixa que você. Então, ó, sou menos alta que você. Ok? Então, a gente coloca aí numa posição de inferioridade. Ok? Grau comparativo de inferioridade. Por último, superioridade. Aí você coloca um ser num grau superior, ok? Sou mais alta que você. É assim que funciona. Eu sou mais rico que você. Sou mais inteligente que você, né? João é mais habilidoso do que Pedro, certo? E aí, então, estou falando de um grau comparativo de superioridade. Tranquilo, fácil, né? Então, vamos para o próximo. Aí a gente vai ver o superlativo, tá? Superlativo não compara nada com ninguém. Ele é simplesmente uma característica do ser, tá? Eu não falo que ele é mais do que isso, ou menos que isso, ou igual. Simplesmente por isso que eu chamo de superlativo. E a gente vai ver aqui, ó, absoluto. Como assim o absoluto? Dá uma... vamos entender um pouquinho. A torre é muito alta. Eu comparei ela com alguém? Não, tá? Eu dei uma característica a ela, certo? Agora, qual a diferença? Vamos ver. Eu tenho aí 2 tipos. Eu tenho o analítico e o sintético. Eu já falei isso para você em outra aula, que quando a gente fala do sintético, síntese, eu tenho algo menor, tá? Toda vez que eu falar em síntese, pensa que eu vou fazer uma síntese de um livro. Eu vou fazer o resumo do resumo. E se eu for fazer a análise de um livro? Aí eu vou pegar esse livro, vou analisar item a item. Então, eu vou expandir, tá? Então, quando eu falo em analítico e sintético, é essa mesma ideia, tá? O analítico, como que eu formo o superlativo absoluto analítico? Presta atenção porque isso cai na prova. Eu vou usar um advérbio de intensidade mais um adjetivo. E aí, dê uma procurada, tá? Dê uma pesquisada. Quais são os advérbios de intensidade? Mais, menos, muito, demais. Eu quero que vocês dêem uma pesquisadinha nessa lista. Não são muitos, tá? Mas o próprio nome diz que ele exprime uma intensidade, né? Nossa, quando você faz aquilo muito intenso, você faz aquilo demais, ok? Então, ó, a torre é muito alta. Advérbio de intensidade mais o adjetivo. Eu usei 2 palavras, ok? Para formar superlativo absoluto analítico. E o sintético? Aí o sintético eu uso uma só. O que eu vou fazer do sintético? Eu vou utilizar o radical mais um sufixo. Lembra-se do sufixo, né? Uma parte que é afixada na palavra para me mostrar alguma coisa. Ok? Vamos ver. A torre é altíssima. Olha lá, radical, mais um sufixo, me mostrando um sufixo de grandeza, ok? Isso é sintético, porque em uma palavra só eu disse a mesma coisa do que aqui, que tem 2 palavras. Então, superlativo, absoluto, sintético, uma palavra. Superlativo, absoluto, analítico, 2 palavras. Advérbio mais adjetivo. Vamos ver.
Superlativo relativo. Ele compara um ser com um grupo. Então, como assim com um grupo? Então, vamos voltar aqui, ó. Quando eu falei do absoluto, tá? Eu não fiz comparação nenhuma. Perceberam? Eu dei uma característica para algum ser sem comparar ele com ninguém. E eu dei uma característica aí de uma intensidade, certo? Agora vamos ver, ó. Então, eu tô falando do superlativo absoluto. Agora vamos ver o do superlativo relativo. Aí sim eu faço uma comparação com um grupo. Mas como assim com um grupo? Lembra-se, eu até vou voltar aqui no outro slide, tá? Quando eu falei do comparativo simplesmente, eu comparo uma pessoa com outra, né? Eu me comparo com outra pessoa. Eu comparo um copo cheio com um copo vazio, tá? Um por um. E agora, qual é a diferença desse, ó? Superlativo relativo. Aí eu comparo um ser com um grupo todo. Olha lá o exemplo. Eu tenho superioridade e inferioridade, ok? João é o mais alto da sua turma. Olha o grupo aqui, ó. Aí eu não falei que João é mais alto que Maria. Não, o João é o mais alto de sua turma. Então, eu comparei ele com a sua turma inteira, tá? Superlativo relativo. De superioridade. E o de inferioridade? João é o menos alto de sua turma. Então, eu comparei ele com a sua turma toda, né? Então, João é o mais habilidoso do seu time. Mais habilidoso, superioridade, certo? Ó, eu tenho um advérbio aqui de intensidade, tá? Advérbio de intensidade, eu tenho aqui um adjetivo. Porém, aqui eu estou comparando ele com um grupo e não apenas com outro ser, tá? Inferioridade. Então, João é o menos habilidoso do seu time. Inferioridade. Eu comparei ele com o grupo todo e não com um ser apenas. Tranquilo? Gente, se eu falar para vocês que acabou o adjetivo, é isso mesmo, tá? Então, o adjetivo é uma classe de palavras aí mais simples, então a gente precisa lembrar que ele dá uma característica para o ser, tá? E não qualifica, tá? Porque essa característica pode ser boa ou ruim. E ele vai variar em gênero masculino e feminino. Ele vai variar em número singular ou plural, seguindo as mesmas regras do substantivo. E ele vai variar também em grau, né? Superlativo, relativo. Tranquilo? Então, muito bem. Eu vejo vocês. Até a próxima aula. Faça os exercícios, baixe o seu material e até lá!